Olá, manita! O papo de hoje é sobre propósito. Essa palavra que já tá um tanto batida e que às vezes algumas pessoas já têm bode dela. Não sei como é aí pra você. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Propósito. Será que a gente tem que ter um propósito só na vida? Quando eu falo sobre expressar sua essência no servir, é claro que você vai alinhar com algo que você sente que é um propósito, que tem um objetivo maior do que só oferecer o teu serviço, do que só vender o seu produto. Quando a gente pensa em servir, a gente já está trazendo o nosso trabalho, o nosso transbalho, né, aquilo que transborda de nós, para uma outra percepção nessa relação do fazer. Uma outra percepção, porque servir para vir a ser. Porque eu sempre coloco a palavra servir colocando ser, né, em letra maiúscula, para que a gente lembre que quando a gente está servindo o outro, que o nosso servir, quando a gente está oferecendo aquilo que a gente faz para o mundo, é sobre nós, é sobre vir a ser, é sobre ser quem a gente é em essência. E sim, eu acredito que são trabalhos com alma, empresas com alma, terapeutas com alma, que vão ancorar aí as transformações, não a transformação, mas as transformações que convida à nova era. Eu falo sobre empreender na nova era porque eu acredito que nós não podemos mais ignorar o chamado da nossa alma. E o que é o chamado da nossa alma? Se você, assim como eu, já pensou sobre a palavra propósito, talvez ficou horas tentando descobrir qual era o seu propósito, você precisa conhecer sobre o que é o chamado da sua alma. E não necessariamente descobrir qual é o chamado da sua alma, mas escolher as pistas que pensar dessa forma que eu vou te trazer agora pode te ajudar. Pensa comigo, não se trata do que a gente faz, mas de como a gente faz. E é isso que muda o jogo. E eu falo que muda o jogo porque nós estamos o tempo todo reagindo a partir da nossa mente. E sim, quando a gente está empreendendo, a gente precisa muito da nossa mente alinhada com o nosso coração, alinhada com a nossa intuição. Porque assim a gente faz as coisas de um jeito feminino e sustenta melhor as nossas criações, o nosso fazer. Eu falo sobre criação e a criação pode ser aquilo que tá como uma inspiração, algo que a gente pare ali do nada, a partir de um insight, mas pode ser aquela criação cotidiana, aquele exercício cotidiano do fazer, que mantém o teu negócio em movimento. Não só a sua entrega incrível, mas a forma como você faz as coisas. E a criação é sobre isso também. Quando a gente pensa em um propósito, talvez a gente se sinta muito limitada. E pode ser sim que você já tenha encontrado o seu único propósito e depois perceba que não quer mais fazer aquilo daquele jeito ou que não quer mais fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Né? Muitos de nós que nos tornamos empreendedoras, então eu vou trazer aí para o lado do feminino, muitas mulheres que se tornam empreendedoras vão para esse lado porque querem fazer algo que realmente se sentem com um valor fazendo aquilo, né? Que se realizam. E aí a gente pode chamar o propósito como uma forma de realização. Só que é uma forma de realização que está bem para além do que receber dinheiro significa, do que ter prosperidade e abundância na nossa vida significa. É uma realização que nos ajuda a evoluir como pessoas. E esse é o chamado da nova era. Quando a gente fala de chamado da nossa alma, é aquilo que a gente ancora lá na espiritualidade já, sobre o que a gente deveria estar fazendo aqui na Terra, na vida, na matéria. E o nosso servir para vir a ser, é essa ancoragem, né? De como a gente pode, então, transformar o nosso serviço num lugar de expressão da nossa essência. Para que a gente evolua enquanto a gente oferece o nosso melhor para o outro. Seja através de um produto, seja através de um serviço. Eu sinto que mais do que criarmos marcas, que eu falo sobre criação de marca, porque eu vim desse lugar do design, né? Mais do que isso é a gente entender que a gente pode ter mais de um propósito. E ele pode estar sendo exercido a partir do negócio ao qual a gente está gestando, conduzindo nesse momento. E aí, agora é um propósito, porque a sua marca, né, o seu servir, ele precisa ter um propósito claro, porque aí a gente chama a nossa mente a serviço, né? Para que eu possa ter direcionamento, planejamento estratégico, para que eu saiba o que eu estou fazendo e qual é o motivo pelo qual esse meu negócio existe, né? Para que eu possa ter clareza para expressar isso para as pessoas que chegam até mim, para que as pessoas certas possam chegar também. Mas você pode sim ter vários propósitos na sua vida. Inclusive você pode estar exercendo eles em outros setores da sua vida. Porque a gente não está separado, tudo está integrado. Nós podemos estar exercendo aí o chamado da nossa alma, aquilo pelo qual a gente sente que é de fato uma missão, que a gente pode chamar aí de missão de alma.
A gente pode exercer isso na maternidade, a gente pode estar exercendo isso na forma como a gente cuida da nossa casa, da nossa família, ou se você é sozinha também, na forma como você vive, né? Como você organiza a sua vida. A gente pode estar exercendo, né, essa missão de alma de outras formas, no nosso lazer, na conexão que a gente tem com as pessoas próximas. E todas essas formas são válidas. E a gente pode sim também estar exercendo então a missão da nossa alma no nosso servir e trazendo um propósito ali. E aí a gente pode ter mais de um propósito, com certeza. Na nossa marca é interessante que a gente tenha só um para a gente ter direcionamento. Mas a nossa vida não significa que o nosso propósito não possa estar mudando à medida que a gente evolui. Pensa comigo, o propósito ele está a serviço da nossa evolução, da nossa e do outro. Quando eu me coloco na troca com o outro, no servir, essa troca por si só já é um caminho de autoconhecimento, de evolução, de transmutação. Se você é terapeuta ou trabalha com algo mais holístico, vai sentir isso com mais força. Mas não depende do que você faz. Se você trabalha com produto ou serviço, de qualquer maneira você pode colocar a sua essência ali. E à medida que você entrega o seu melhor, colocando uma razão para que aquilo exista, sim, você vai conseguir estar expressando aí o chamado da sua alma, tá conseguindo fazer aquilo que é abundante em você. E essa é a grande pista sobre propósitos ou sobre, então, a tal missão de alma. Como você se sente com aquilo que você faz? Você se sente transbordante, abundante? A ideia é que, quando a gente esteja aí exercendo, então, a nossa missão de alma, a gente se sinta muito bem fazendo isso. É algo que está aí abundante na sua horta, abundante no seu pomar, né? É aquilo que você tem para trocar com facilidade e por isso não se esgota. Quanto mais você exerce esse fazer, mais você tem disponível. E não só porque você fica melhor praticando isso, né? Imagine que você então entrega um produto. Você vai ficar melhor cada vez que você faz aquilo ali. Mas imagine também que você possa entregar um serviço. Você, à medida que o tempo passa, não é mais a mesma. E é por isso que os negócios eles têm que ser vivos. E é dessa forma também que eu adiciono o branding nessa conexão com a missão de alma. Porque eu acredito que nós precisamos criar empresas, negócios que têm a essência das pessoas que fazem. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai contribuir para uma transformação de mundo. Você prefere comprar um produto que você sabe que tem ali trabalho escravo, que veio da China ou que teve pessoas que sofreram no processo, ou prefere algo que tem um processo limpo, que você sabe que contribui com o planeta? Sim, isso vai ter custos diferentes. Mas quando a gente está nesse lugar de escolha, porque eu sei sim que se você está aqui, você está nesse lugar de escolha, sim, quem está empreendendo, quem está já podendo criar o seu próprio negócio, já está num lugar de escolha. Então sim, você pode ser essa que soma mais no mundo. E aos poucos a gente vai mudando e transformando a realidade para que aqueles que têm menos acesso possam também chegar nesse lugar. Quanto mais acessível a gente torna as coisas, né? Quanto mais a gente fala, mais isso se expande e mais fácil fica. Sim, sempre vão existir grandes empresas. Talvez não sejamos nós que vamos viver essa transformação de mundo, mas as novas realidades estão postas, né? A nova era, ela vem com um chamado muito forte sobre assumir a nossa autorresponsabilidade. Se sentir protagonistas da nossa história, mas não só da nossa vida com um propósito essencial aqui da alma, mas sentir que com isso a gente contribui com a transformação que a Mãe Terra precisa. Somos nós os agentes da mudança. Somos nós aquelas que estávamos esperando. E sim, a gente tem que arremangar a mão e dar trabalho e colocar a mão na massa. Se você está em busca de um propósito para o seu negócio, pense em algo que realmente faz seu coração pulsar. E aí você pode usar a roda do Ikigai, onde você pensa sobre aquilo que você é boa, pensa sobre as suas paixões, pensa sobre aquilo que te pagariam para fazer, né? E aquilo que você faria até de graça. Quando você pensa nessa roda do Ikigai, você consegue associar seus talentos com algo que realmente contribui para a mudança do mundo. E mais do que isso, você vai se realizar fazendo. E assim como a gente falou sobre realização, e a realização ser algo que pode ser muito amplo, né? Pode ser realização nesse pequeno pilar sobre me sentir satisfeita com o que eu faço e ser bem paga fazendo isso, pode ser também sobre eu me sentir contribuindo com o meu trabalho de formiguinha ali para a transformação da nova era. Eu gosto de pensar que nós estamos separados, mas já começamos a nos juntar. Vocês já devem ter ouvido falar disso por aí, sobre serem as pequenas transformações que realmente provocam as grandes transformações.
E eu sou uma dessas pessoas que acredita nessa possibilidade de que a gente está em movimento e transformação. E cada vez mais eu sinto a necessidade de trazer e ancorar a espiritualidade como parte do nosso trabalho. Porque sim, né? Nós temos a vida na matéria. E é aqui que acontecem as nossas criações. Mas por que não validar aquilo que é sabedoria ancestral, como a intuição? Por que não acolher aquilo que dá sentido para o que a gente faz? Para que mesmo que você tenha um produto muito simples, algo que seja muito da matéria ainda, você consiga ainda assim colocar ali a sua intenção, colocar ali a sua bênção, o seu rezo, a sua energia. Acho que somos todas magas, bruxas, somos todas feiticeiras. E isso ficou ocultado, calado por muito tempo. Quando eu falo sobre as medicinas naturais, é porque eu tenho uma ancoragem como missão aqui na Terra também, ser uma guardiã da Terra. Né? E é importante para mim trazer as medicinas, as abuelitas plantas que nos doam tanto como forma de nos ajudar a exercer a nossa missão. Então sempre tudo que eu trago aqui é sim sobre servir. Mesmo que eu esteja falando sobre a nossa simplicidade, mesmo que eu esteja falando sobre cacau, mesmo que eu esteja falando sobre criação intuitiva, tudo isso é sobre a gente exercer o nosso servir no mundo. E eu tenho sentido como o nosso servir se transforma. Há um ano atrás eu tinha um propósito com a Awara. Hoje eu já tenho outro, porque o nosso propósito se transforma à medida que a gente evolui. E pode sim ser que a gente esteja exercendo mais de um propósito ao mesmo tempo. Mas talvez quando a gente pensa em um único propósito para o nosso negócio, seja para colocar dedicação e intenção naquilo por um tempo, para que as coisas possam acontecer e entrar em movimento, né? Para que você consiga também prosperar e viver do que você faz. E aos poucos você vai evoluindo e transformando e acrescentando propósitos, né? Quem tem uma equipe já consegue exercer mais de um propósito. Mas o direcionamento maior que eu quero trazer por aqui é para você sossegar seu coração e tirar o bode da palavra propósito. Você não precisa ter um na sua vida. Você precisa ter um agora. Você precisa ter um caminho para começar agora. E aí sinta, né, se ele está em conexão com a missão da sua alma. Se você não sabe qual é a missão da sua alma, você não precisa saber. A pista maior que tem sobre isso é como você se sente fazendo o que você faz. Porque o sentir, ele não mente. O corpo, ele não mente. A sensação não mente. A nossa mente, às vezes, ela duvida um pouco. Mas quando você sente pulsar dentro de você que aquilo é fácil, não fácil porque não dá trabalho, mas fácil porque é fluido para você, você vai perceber que isso é o que você tem abundante na sua horta. E se é possível fazer, fica transparecendo isso mais na sua comunicação. E quanto mais você faz, mais você se sente feliz e realizado. E é isso, é um caminho evolutivo, infinito, ciclo, vida, morte e vida, como nós que somos cíclicas. Às vezes eu me canso sobre esse exercer aqui, ó, da troca na rede social, sinto que isso tira bastante energia vital, né? Eu falo tanto sobre energia criativa, vital, sexual, e às vezes eu sinto sim que isso aqui rouba um pouco de energia. Mas será que não são caminhos? Será que não é sobre o como? Não se trata do que a gente está fazendo, mas de como a gente está fazendo. Somos nós que vamos colocar a serviço da nova era as novas tecnologias. A gente sabe que agora tem tanta coisa nova surgindo e vai continuar evoluindo e cada vez mais rápido, né? O metaverso e outras coisas que vão surgir aí. E sim, você vai querer se posicionar ali se você quiser viver bem, de forma próspera, dentro desse sistema. Porque eu acredito que é assim. A gente tem que estar se infiltrando dentro desse sistema com as nossas boas intenções, com a nossa boa energia, com a nossa estratégia de transformação. Acho que é dessa forma que a gente contribui para que a nova era de fato aconteça. É por isso que eu acredito tanto que o servir é uma forma de transformação e de realização pessoal. Arroba, Anitta. Esse papo é bem cabeçudo, mas eu queria trazer aqui essas pistas para a gente ir tecendo e deixar ressoando aí no seu coração e sossegar, que você não precisa de um propósito só. Arro!